Jorge Tenório, eu acho que ele não vai vir, não. Doutor Antônio, doutora Daniela, certo. Antônio, né?
Vamos dar início, então, aqui à nossa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Hoje convocamos algumas pessoas que fazem parte do corpo da saúde, que contribui para o andamento da nossa saúde do nosso município. E como todos sabemos que teve alguns imprevistos, a fim de esclarecer e ver qual medidas podemos tomar, tanto como vereador, quanto vocês de estar à frente do trabalho de vocês, para tentar sanar os problemas que está tendo. Ver de que forma a gente podemos ajudar e também saber em que pé que estão as situações. E aí convocamos, a Simone acabou de ser convocada agora, muito obrigado por estar sempre prestando esclarecimento, o Célio, o doutor Antônio e a doutora Daniele. Acho que o principal passa a abrir para os vereadores que quiserem fazer suas colocações, se apresentar e colocar, e depois a gente dá início aí às perguntas e para a gente ter as informações. Bom dia a todos, senhor presidente Wender Nogueira, vereador Alisson, vereador Morari, vereador Enio. Quero agradecer aqui em nome da Câmara de Vereadores, quero cumprimentar também o presidente Aldo, que está aí no plenário, os demais que fazem parte dessa reunião hoje. Quero agradecer e cumprimentar a doutora Daniele pela vinda, doutor Antônio, Célio Candil, Simone, que ficou brava comigo aqui, mas peço desculpa, mas eu acredito que você vai poder contribuir também com essas dúvidas que nós temos nesse momento. O que eu tinha nesse momento, senhor presidente, me coloco à disposição aí. Só, presidente, agradecer a presença de todos que estão aqui, que atenderam a convocação, e colocar aqui também, né, o repúdio com relação ao secretário de Saúde, que não respeitou a convocação dessa Casa de Leis. Não é a primeira vez que isso acontece, né, parece que nós aqui estamos brincando de fazer o nosso trabalho, né? Ou nós não temos secretário, né? Porque existe um secretário, mas ele nunca aparece para dar a solução para nós, né, aqui na nossa casa. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo hoje, né, e eu fico indignado com essa situação, porque todos aqui estão querendo resolver a situação. Ninguém está aqui para jogar pedra, não. Nós precisamos resolver a situação. E sem o secretário fica difícil a gente resolver a situação, porque quem assina, quem delibera é o secretário. Aqui nós temos os técnicos da saúde, que depende da anuência e da assinatura do nosso secretário. E ele deveria estar aqui e não compareceu. Vereador Enio, falou alguma coisa? Bom dia, doutora Daniele, doutor Antônio, Célio, Simone, o líder do Legislativo e os senhores vereadores. E estou aqui para poder ouvir os técnicos e realmente, se nós chegarmos um denominador comum aí para ver o que nós podemos fazer, não para resolver o problema de saúde, porque saúde nós não conseguimos resolver esse problema tão facilmente, mas para pelo menos humanizar a situação. Eu elaborei algumas perguntas, tenho certeza que os vereadores também vão ter algumas. Eu vou estar perguntando, e daí, se alguém tiver alguma coisa a complementar, pode ir fazendo. Primeira pergunta, já sabendo que o centro cirúrgico está fechado desde 2015 e o obstétrico foi fechado agora, dia 27, quais são as medidas que estão sendo tomadas em relação a essas duas situações, tanto o centro cirúrgico quanto o obstétrico? Vereador, antes de chegar em quais são as medidas, gostaria que, se o senhor assim autorizar, como presidente da comissão, que fosse passado por cada um deles que estão aqui presentes a situação do hospital até essa fase, e depois a gente entra nessa seara de quais são as medidas, entendeu? Aí eu ouvi aí o senhor que verifica aí a doutora Daniela, o doutor Antônio, se assim o senhor concordar, Acatado. Porque daí a gente tem elementos também para indagar algumas questões. Acatado, pode ser. Aí. Primeiro, muito bom dia. Quero agradecer a convocação do vereador Wender
presidente da CCJ, os demais autoridades. Explanar que eu já estou na administração do hospital por 5 anos. Essa é a primeira vez que somos convocados por esta casa para prestar esclarecimento sobre algumas situações. Quero deixar aqui meus parabéns a essa comissão. De imediato eu queria, talvez por ser leigo, acho que deveria estar a Comissão de Saúde presente também, que é conhecedora de causa, porque as 3 autoridades já estiveram no hospital, olhando, fiscalizando, andaram comigo lá em todo o complexo ali. Respondendo à pergunta do vereador Wender sobre o centro obstétrico e o centro cirúrgico, né, as letivas. Quando foi instaurado para interditar o centro cirúrgico em 2015, foi devido à falta de aparelhos na época, insumos e alguma coisa do tipo. Foi sanado, em partes, alguns desses aparelhos, por exemplo, o carrinho de anestesia que nós tínhamos, um era com problema, o outro foi emprestado do Estado, qual esse aparelho também já veio com defeito, então não foi utilizado, já devolvemos para o Estado isso. Foi adquirido 2 novos carrinhos, que já estão dentro do hospital, um na sala obstétrica, outro na letiva, que já está instalado, foi instalado pelo nosso anestesista, que é o Dr. William, já está em funcionamento. Alguns monitores foi adquirido também pela administração, foi dado manutenção nos aparelhos de desfibrilador, cardioversor que tem lá dentro, que pela Faculdade de São Paulo, que eu solicitei deles. Só que o problema hoje, de imediato, em relação... outro assunto. Na época, o Antônio pode me ajudar melhor depois, em relação à data, que eu sou péssimo para isso, uma ideia de até a gente, porque a clínica médica lá embaixo está em reforma, então a nossa ideia seria, lá onde a antiga estabilização virar uma enfermaria pós-operatório, para os pacientes ficarem de uma forma mais restrita em relação a acompanhantes, e a clínica médica pronta, porque antigamente era muito insalubre, velha, antiga, banheiros e tal. Foi surgida uma ideia nossa em reuniões, quero deixar já registrado essa comissão, que eu, o doutor Antônio Augusto, que é diretor clínico do hospital, a doutora Daniela, que é diretora médica, todos os sábados, no período da manhã, a gente se reúne todos os sábados para reuniões, para discutir assuntos em relação ao hospital, o que aconteceu durante a semana. Algum problema, tudo que acontece dentro do hospital a gente discute nos finais de semana, então, de imediato, já ficam todos convidados, quando quiserem participar das nossas reuniões. O presidente Aldo já participou uma vez, vocês estão convidados. Surgiu uma ideia, vereador, de como nós temos os cirurgiões, os anestesistas, ou anestesista, os técnicos, toda a mão de obra, que são funcionários do Hospital Regional de Cacoal, a gente fazer uma parceria com o Estado, Lauro, de que nós forneceríamos esses profissionais um dia da semana, que seria o sábado, foge a memória, porque é um dia que o Hospital Regional não desenvolve cirurgia, não desenvolvia na época, não tinha cirurgias letivas no final de semana. Então o centro cirúrgico ficava vago, lá um centro cirúrgico grande. Então nós forneceríamos para o Estado essa mão de obra toda, e o Estado nos emprestaria tipo a estrutura do hospital, que para eles seriam bons, porque eles estão absorvendo esses pacientes nossos. Fomos conversados, foi aceito essa proposta, inclusive pelo prefeito na época, até a gente trabalhar para desinterditar o nosso centro cirúrgico. O doutor Antônio chegou aí na reunião em Cacoal a pedido meu, porque na época eu não estava aqui, para participar de uma reunião lá, já estava tudo certo para começar e discutir esses assuntos, os últimos detalhes, mas aí, quando chegou lá, já tinham jogado um balde de água, né, nessa fogueira, então só saiu fumaça, não saiu mais nada, então não vingou. Tá, aí só para concluir a fala do Wender ali, e não aconteceu,
Aí agora, agora dia 27, o maior problema nosso ainda é a parte medicamentosa, os insumos, o penso, certo? O grande problema nosso é os medicamentos. Esses medicamentos, gente, eles já vêm de uma longa data, é de conhecimento de todos, que não é um medicamento, um Voltaren, um complexo B, que isso também não tem, mas assim, são medicamentos, são drogas pesadas que necessitam para um caso de emergência no centro obstétrico ou letivo que seja, o qual nós não tínhamos. O Cremero chegou no dia 27, né, interditou o centro cirúrgico devido à falta de medicamentos, a grande parte é medicamentos e pensos. Houve no dia, o presidente foi lá comigo, conseguiu uma doação de alguns empresários, que foi comprado o que tinha lá em Cacoal, porque essas coisas às vezes não tem tudo num lugar só. Foi sanado partes disso, mas a gente precisa muito mais que isso, né? Então nós já estamos trabalhando, eu, o Antônio, a Dani, a Simone também, trabalhando em cima para que a gente possa comprar e sanar e desinterditar o centro cirúrgico, tanto letivo quanto o obstétrico. Quero deixar aqui registrado que não houve, até este momento, nenhuma ajuda em relação, em exceção da Rose, da Secretaria de Saúde para desobstruir o centro cirúrgico. Então, nós estamos trabalhando sozinhos. Eu digo para vocês, eu estou trabalhando sozinho, que eu digo assim, o financeiro, o prefeito destinou R$4.000 de suplemento, né, que eu destinei o suplemento de fundo para compra da parte do centro cirúrgico, que precisa de uma organização lá dentro, que precisa de dinheiro. O hospital tem muito tempo que não recebe um suplemento de fundo para se adequar. Então, toda a parte, se houver, eu já enviei o e-mail para o Cremero solicitando que eles retornem, porque o que eles me pediram, em partes, eu já consegui, né, eu já sanei. O meu maior problema imediato ainda é alguns medicamentos que eu preciso, não é 4, 5 ampolas igual eu consegui, né? Por exemplo, preciso de um medicamento chamado sevoflurano, que é um anestésico inalatório. Nós não temos nenhum. Ele custa R$615 uma ampola em Cacoal. Então, assim, eu não tenho esse dinheiro. Eu precisaria de um prazo para poder comprar esse medicamento. Isso é um dos medicamentos. Precisa de uma caneta de bisturi. Lá em Cacoal tem, custa R$1.000. Caneta e ponteiras. A gente não tem esse dinheiro, digo, num prazo tão curto para poder. Então, assim, eu estou contando com o Cremero voltando, eu solicitei na quinta-feira o retorno deles, eles desinterdite o centro cirúrgico obstétrico e me dê um prazo para que eu possa comprar essas drogas, esses pensos que está faltando, dentro de um prazo que eles estipularem, porque, como eu falei, do dia para a noite eu não vou conseguir. As pinças cirúrgicas, as tesouras, o material cirúrgico é um material muito antigo, do tempo do prefeito Ivo Cassol, na época, então tem muito tempo. Essas pinças desgastam, as tesouras quebram, então a gente precisa comprar materiais novos, o qual o prefeito já destinou uma verba para que isso seja comprada. Já solicitei do ortopedista, Dr. Roberto, uma lista de material necessário para ele fazer as cirurgias de neurolise, que é para os pacientes de hanseníase. Vou solicitar do o obstetra, que é o Dr. Gilvan, que está em férias, que ele foi fazer um procedimento cirúrgico, mas já estou solicitando dos outros cirurgiões obstétricos quais os materiais que eles precisam, para mim também anexar a lista, e os cirurgiões também. Então, o material do cirurgião, o material obstétrico e o material ortopédico, para eles me fazerem a lista que nós vamos sanar. Eu já falei isso com a Simone só está aguardando essa lista. Nós precisamos de alguns aparelhos ainda, que são monitores, para a gente poder sanar essa dificuldade. Isso eu estou falando de centro cirúrgico, tá, o vereador? Tá. Só, a hora que você fala que a secretaria até hoje não se manifestou
após essa interdição que não deu condições, o que precisava em financeiro para resolver a situação, para liberar a obstetrícia? Então, assim, no dia da interdição, o prefeito me chamou aqui a Simone estava comigo no gabinete, a gente conversamos sobre isso, e de imediato foi destinado essa emenda, essa verba, para poder sanar essa parte de material. A parte medicamentosa, Laura, isso não depende de mim. O diretor, igual teve caso, eu fui muito apedrejado em relação a isso, ao centro obstétrico, porque o diretor ele não tem competência para comprar, eu não tenho financeiro. E isso vem de longa data, é o que? Uma organização. Né? Qual o doutor Morari falou, são prioridades. O que é prioridade? A minha opinião, Célio, a prioridade seria o hospital. Porque o hospital quem faz saúde, o resto não faz saúde. O resto faz prevenção. Então, o hospital deveria ser prioridade. Né? Compra de medicamentos, não vou dizer em grande quantidade, devido a nós também não termos condições. Mas os medicamentos os médicos me entregaram uma lista na quinta-feira do pronto-socorro, solicitando medicamentos básicos, Voltaren, Plasil, Buscopan, que não tem. Já foi entregue em ofício para a Secretaria de Saúde. Por quê? Porque não tem. Né? Os materiais, os aparelhos nossos, todos eles, fibriladores, monitores, o cardioversor, a incubadora, então são aparelhos que precisam de manutenção. Então nós teríamos que ter uma empresa para a gente poder, estragou alguma coisa, ter uma empresa para poder dar manutenção desses aparelhos. São aparelhos delicados, que precisam de manutenção periódica, nós não temos. Então tudo isso, para meu ponto de vista, é prioridade. Tá? Então, eu acredito que, sanando esse problema de medicamentos, esses aparelhos que precisam de manutenção, o qual foi feito, mas precisa novamente, a gente vai precisar do quê? Dar continuidade nisso, não parar, abrir deixa. Não, a gente precisa dar continuidade. Nós estamos falando de 10 partos por dia. Teve uma quarta-feira esses dias, deu 16, teve 15 partos, um gemelar nasceu 16 crianças numa quarta-feira. Né? As gestações de alto risco, os municípios ficam segurando, para a gestante lá o médico segura, é comum isso. Segura, quando ele vê que não vai dar, ela manda para a rolinha. A maioria disso são plantões que acontecem durante a noite. Né? Muitas crianças morrem aqui. O Ministério Público Federal está nos investigando por que tem tantos casos de nato morto em Rolim. Só que existe uma investigação que tem que ser feita, da onde que essa gestante veio, como foi feito o pré-natal dela, fez tudo conforme... Não, a maioria da gestante chega aqui que nem um teste rápido tem. Infecção urinária. Então, chega em trabalho de parto, as enfermeiras saem tudo correndo fazer o teste rápido, porque ela não tem nem isso né? Como tem que fazer? Uma política com os nossos vizinhos, nossos secretários vizinhos, para que a gente possa cobrar isso da nossa população, porque a população de Rolim de Moura não é, a minha população do hospital não é só de Rolim, eu tenho toda a região para cuidar. Né? Então, tudo isso, o qual eu também sou muito grato a todos os secretários circunvizinhos, porque eles me ajudam muito. Então, a ambulância, eu ligo lá, às vezes eles me socorrem, me ajudam com medicamento, eles me ajudam. Então, eu não posso ser negligente em dizer que não. Né? A gente tem essa parceria. Mas muitas coisas, Lauro, depende da Secretaria de Saúde, não da direção do hospital. Porque quando parte para o financeiro, não depende de mim. Mas qual é o montante hoje aproximado que dependeria da Secretaria de Saúde para resolver essa última intervenção que foi do centro obstétrico? O valor mais ou menos. Lauro, eu não sei te responder isso. Por que eu não sei? Porque a gente precisa de tanta coisa... e o quantitativo, às vezes, por exemplo, vou só para ficar mais claro, o Sevoflurano, por exemplo, que é R$615 uma ampola, eu não preciso de 100 ampolas, eu preciso de 5. Mas se eu for pegar um Voltaren, por exemplo, que eu não tenho nenhuma dentro do hospital, eu preciso de 5.000, um exemplo. Né? Mas Voltaren não é um medicamento de emergência, até você não ter dor. A partir do momento que você tem dor, é uma emergência.
A minha pergunta e a minha insistência foi porque você falou que dentro das suas possibilidades como diretor do hospital, você não mediu esforços em tentar reabrir, inclusive você fez até uma solicitação para que o Cremero viesse analisar a possibilidade de autorizar a abertura novamente. Tá. Se dentro das suas possibilidades, e daí você fez uma menção que essa luta que está tendo a parte da direção do hospital, é assim que eu entendi, me corrija se eu estiver enganado, você não recebeu da secretaria, através do secretário ou outra pessoa competente, nenhum apoio para que fosse o quanto antes apoiado ou analisado as situações que estão pendentes, que não depende de você? É nesse sentido que eu quero dizer, o que é que a secretaria, eu entendo o que você falou referente à lista de medicamentos, mas é só a lista de medicamentos? Ou teria outras ações da secretaria que não foram feitas? E esse apanhado, quando você viu, não, ó, até aqui eu consigo chegar, daqui para frente não, foi feito um encaminhamento para a secretaria das pendências e do que tinha que ser feito? Foi. A gente solicita tudo que compete ao financeiro, né? Então, tudo que não são coisas básicas que eu posso conseguir com os vizinhos, eu consigo. Porque tendo para mim, tem para eles também. E o que não compete, eu solicito da secretaria. Por exemplo, esse ofício que os médicos da emergência solicitaram medicamentos, que são medicamentos básicos, eu solicitei já da secretaria. O ofício está lá já. Né? Aí já não compete a mim mais, porque eu não sou gestor do financeiro. Como que está o financeiro da secretaria? Eu também não sei. Talvez a Simone sei assim. O que compete ao hospital. A gente não tem verba. A gente está passando por dificuldades financeiras. Isso também não é novidade para ninguém. Mas aí existe o quê? A contrapartida do Estado. O Estado vai nos ajudar? Era para nos ajudar, não ajudou até então em relação ao medicamento. Né? Veio há pouco tempo um penso aqui que foi uma emenda. Mas ajuda mesmo, que o Estado iria ajudar, que ia trazer medicamento, não veio. E a nossa briga principal é a falta de medicamentos. Tá. Eu entendo a situação do medicamento. Agora faça a pergunta contrária. Por falta de medicamento, o pessoal que interditou, interditaria também. Mas fora a falta de medicamento, as outras situações que levaram à interdição, fora a falta de medicamento, durante esse período que você está na direção, não poderia ter sido amenizado, ter sido resolvido de forma preventiva? Poderia. Poderia. E por que não ocorreu? Então, mas aí quem pode responder? A secretaria poderia te responder isso. Eu, como diretor, não posso. Por quê? O preventivo custa dinheiro. Como eu citei o exemplo de manutenção nos aparelhos. Dentro da notificação do Cremero, estava a manutenção da incubadora, algumas outras coisas lá. Então, que eram lâmpadas de foco que tinha queimado, mais a manutenção mesmo em relação aos aparelhos. Tá? Tudo isso foi feito de doação. Foi sanado o problema de lâmpadas, os cilindros de oxigênio tinham que ser fixados na parede com corrente. É caro, porque são 8 balas de oxigênio dentro do centro cirúrgico, fixada na parede com corrente, com gancho, não sei o quê, é caro. Então, tudo que gera o financeiro, eu peço para os colegas aí. Essa ajuda, eu corro atrás e tudo, porque eu sei que se precisar de um dinheiro imediato, vereador, eu não tenho. Eu até eu perguntei uma vez, não me recordo agora quem, eu acho que o doutor Morari talvez foi para o senhor em relação à lei, né? Foi. Que eu perguntei por que o hospital não tem um financeiro, um valor fixo, uma vez por mês, não precisa ser um valor exorbitante, não, vamos jogar aí R$1.000, um exemplo, que esse dinheiro seja uma comissão lá, que cria uma comissão para provar no que ele foi gasto. Eu conseguiria ter essa manutenção, eu conseguiria ter um dinheiro, quebrou, vai lá e arruma, né? Eu falei, graças a Deus que o Aldo conseguiu esse dinheiro. Porque foi com esse dinheiro que eu consegui no mesmo dia ir lá comprar. Então, você ter o dinheiro na mão é muito mais fácil do que você ter que esperar licitar, o qual não tem lei para isso. Né? Então, eu não...
Eu pontuei algumas questões aqui. Vou fazer genericamente, aí cada um, né, conforme tua atribuição, tua competência, responde. Tá? Quer falar primeiro, Simone? Assim, eu só queria, para a gente, o senhor falou justamente a competência de cada um. Como que está dividido hoje a Secretaria de Saúde? Muitos me perguntam, o Lauro me perguntou qual que era a minha função na Secretaria de Saúde. Hoje, a minha função na Secretaria de Saúde, eu estou ali na parte do financeiro, orçamentário, administrativo. Raramente eu subo lá, porque a gente está dividido hoje, né? Então, assim, essas parte de convênios, de correr atrás de convênio, de abrir orçamento, tanto que vocês podem dar uma olhada nas justificativas agora, elas estão vindo correta, com extrato, tudo certinho, isso está comigo. Tá? Quanto que chega, quanto que a gente gasta, porque assim, estava havendo uma desorganização nesse sentido. Então, assim, só para deixar claro a competência de cada um aqui, né? Tem a parte clínica com o doutor e a doutora Daniela, que são os diretores, o Célio, e eu estou nessa parte, não estou na parte lá da Secretaria de Saúde, assessorando diretamente o doutor, tá? Então, depois que o senhor fizer as perguntas, aí a gente vai entrar na parte financeira. Aí eu posso explicar para vocês como está a parte financeira da Secretaria de Saúde. Quando o Célio fala assim, comprar medicamento e tal, é só para você ter uma noção. Quando eu cheguei em janeiro aqui, a gente não tinha processo de praticamente nada. Hoje a Secretaria de Saúde, ela não pode comprar essa caneta se ela não tiver um processo. Então, o que a gente começou a organizar? A gente não tinha processo de medicamento do CAPS, hoje nós temos. Nós não tínhamos processo de medicamento, que eu falo registro de preços, tá, gente? Nós não tínhamos do CAPS, nós não tínhamos do Penso, foi até onde faltou bastante material Penso. Porque eu não sabia, senão eu tinha todos os nossos processos que estão na CPL. Eu vim aqui para ver uma outra situação, né? Nós não tínhamos dos injetáveis, nós não tínhamos do sólido, nós estávamos tendo resgate por parte de... Porque nós não estávamos tendo fralda, nós não estávamos tendo fita de glicemia. Hoje a gente não tem mais, porque a gente já organizou, estamos organizando esta parte. Então, essa parte da Secretaria de Saúde está comigo, tá? É só para deixar claro as funções aqui. Então, quando fala assim, olha, eu preciso de um dinheiro. Na verdade, coincidiu, porque eu já tinha feito um propósito com o Célio, de todo mês, falei, Célio, todo mês eu vou deixar um dinheirinho reservado para você, de 4 a 5 mil reais para suprimento de fundo. Foi isso meu combinado com ele. Aí coincidiu do mesmo dia ter esse problema lá do Cremero. Mas o dinheiro que eu estou tentando destinar para o Célio são justamente por essas pequenas coisas. Porque é muito difícil você ter que montar um processo para manutenção de uma incubadora. É muito difícil você ter que montar um processo para comprar as benditas correntinhas lá do oxigênio. Então, eu já tinha conversado com ele, Célio, que foi que ajudou muito, né, Célio? Então, assim, só que o suprimento de fundo é assim, você tem um tempo para gastar, você tem que prestar conta, depois que você presta conta, é que você pode pedir um outro recurso, não é simplesmente ter um dinheiro lá que você vai gastando à torto de direito. Então, o meu combinado com o Célio tinha sido isso, justamente para amenizar esses pequenos problemas, tá? Então, assim, quando for mais da parte financeira, aí eu vou poder responder para vocês. Vou deixar vocês fazerem todas as perguntas que vocês estão aqui justamente para o Célio e para o doutor. Aí nós vamos entrar na parte financeira, que aí eu consigo responder. Tanto que a gente já falou lá atrás, numa reunião no gabinete, que os 26% da saúde é insuficiente. Hoje tem um decreto que é 28%. Mas, mesmo assim, gente, 28% de RP, você não faz saúde. Você vai amenizando problemas, mas você não consegue fazer. Para você ter uma noção, eu estive em Ariquemes quinta-feira, quarta, né, que eu fui para Ariquemes. Eu passei o dia em Ariquemes, lá com o secretário de saúde, o seu Fabrício. Hoje, só em RP, eles têm mais de 32%. Então, 28%,
32. 32. Então, só 28%. Fazer um adendo aí só um pouquinho, que o ano passado, somando todos os repasses, parece que ficou em 23,5%. Isso procede? Eu não posso falar isso porque eu não tenho os dados e o ano passado eu não estava, teoricamente, na Secretaria de Saúde. Hoje a gente está em torno de 28%, sim, que eu estou acompanhando. Só que, gente, com 28% só de RP, é complicado fazer saúde. Depois que eles responderem, a gente pode entrar no financeiro. Infelizmente, eu não trouxe dados, mas eu tenho todos, eu estou acompanhando, porque eu fui pega de surpresa. Mas vamos lá, gente. Deixa eu fazer a pergunta aí, já, porque senão a gente vai ficar conversando aqui até amanhã. Né? Eu acho que seria mais interessante, né, com relação às perguntas que nós formos fazer, de todos os vereadores, ser mais objetivo, porque, né, toda essa lamúria que a gente está escutando, ele já sabe. Tá? Isso aí vem vindo desde sempre. E não se resolve. A gente precisa de saber o que realmente está acontecendo e a solução. Tá? Vamos lá. Eu quero o prazo para abertura. Qual é o prazo, tá, que vocês têm para abertura do centro obstétrico, principalmente do centro obstétrico e do centro cirúrgico? Prazo. Objetivamente, daqui 2 semanas, 5 dias, 10 dias, 1 mês, 3 meses. Tá? Prazo. Repasse do executivo. Está sendo feito? Está em dia? Está em dia? Tá? Processo licitatório. Você já falou, Simone, né, que há alguns processos licitatórios abertos. Quais são esses e para quê? Tá? Depois você responde. Deixa eu fazer tudo e depois tu responde. Tá? Reforma do hospital. Quando também vai concluir aquela reforma do hospital? Né? A gente precisa saber dessa situação, porque também está influenciando lá dentro. Tá? Equipe médica. Como é que está a equipe médica? Porque nós também sabemos que está com deficiência de equipe médica e foi baixado um decreto recentemente, né, um decreto que, no meu ver, é ilegal, porque existe uma lei municipal dizendo de 30 horas e foi colocado 14 plantões que dá mais de 30 horas. Né? Quero que expliquem com relação a isso. Tá? Quais são as licitações que estão abertas hoje, que está em processo licitatório, ou está trabalhando para ser aberto hoje para resolver o problema de medicamento, o problema da manutenção dos equipamentos, né, todos os problemas que nós sabemos, né, com relação ao fechamento do centro obstétrico e os problemas que nós temos dentro do atendimento ali dentro do hospital. No sistema de lançamento do SUS, por que nós não estamos recebendo a gestão do SUS? Por quê? Faz mais de quase 1 ano que nós não recebemos, tá, repasse da gestão do SUS. Não, está lá no sistema. Só pegar fundo a fundo, está lá, gestão do SUS, 0. 0. Por quê? Por quê? Tá? E se o nosso sistema, se nossa saúde já está implantado o sistema que era para ser implantado ano passado, do lançamento, para a gente poder receber os repasses federais. E se não está, por que não está? Tá? E a situação do laboratório. Tá? Nós sabemos que o laboratório também tem problema. Nós não estamos tendo exames ali dentro do hospital. O médico, ele né, vamos dizer assim, faz mágica, porque ele tem que dar o diagnóstico no achômetro, porque não consegue fazer um hemograma, né, do paciente dentro do hospital, porque não tem laboratório. Como é que vai se resolver esse problema? Essas são as perguntas preliminares. Se aparecer outras, né, a gente vai, né, pontuar. Eu gostaria que cada um, conforme a tua área, responda, né, essas situações. Alô. Bom dia. Eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite e pedir desculpa pelo meu atraso, mas eu estava fazendo a regulação no paciente. Estava fazendo a regulação no paciente e acabou me atrasando. O problema da saúde, como o Dr. Moratti falou, já é de conhecimento de todos. Essa casa, as pessoas procuram vocês para fazer as reclamações, todo mundo já está sabendo. Agora, na verdade, em relação especificamente do hospital, o hospital não está sendo prioridade para ninguém, isso é claro. Não está sendo prioridade para o prefeito, não está sendo prioridade para o secretário de saúde.
Haja visto que ele não está presente hoje, que era a parte mais interessante, mais importante daqui hoje. O Célio falou que a Comissão de Saúde da Câmara esteve no hospital. Eu nem sei quem são os membros da comissão. Nós nunca fomos procurados pela comissão da Câmara. Geralmente, quando são feitas reuniões, eu fui convidado uma vez pelos algum colega aqui de vocês, mas eu não, na época eu não pude estar presente. Nós nunca estivemos presentes em uma reunião onde estivesse a Secretaria de Saúde. Nunca tivemos. E o que acontece? A Secretaria vem, maqueia, mente, inventa dados e sai daqui como se não tivesse acontecido nada. Isso é a verdade que está acontecendo. Mentem. E por que a gente não participa dessas reuniões? Porque vocês, quem já teve reuniões comigo, vocês sabem que eu falo o que está acontecendo. Eu vou responder o que o Célio, alguns questionamentos que o Célio fez. Sobre o carrinho de anestesia. Quando o Conselho Regional de Medicina fechou o centro cirúrgico em março de 2015, foi pelos mesmos motivos que fechou de novo hoje. Os motivos foram os mesmos. Né? Na época, conseguiu, com a nossa ajuda ainda, abrir o centro obstétrico, mas o centro para eletiva ficou fechado. Se falar que é mentira, eu vou desmentir vocês aqui. Nós já tivemos várias vezes reuniões com o prefeito, a Simone já esteve presente várias vezes, e o Célio. Já é dito que o centro cirúrgico eletivo não é para abrir. O Tenório falou que não é prioridade dele abrir o centro cirúrgico. Quando a gente ia nas reuniões que eu falava do centro cirúrgico, que o pessoal entende que o centro cirúrgico é para só cirurgia eletiva, eu sempre falei, centro cirúrgico é obstétrica, e a obstétrica não está cumprindo com o que deve cumprir. Os carrinhos de anestesia que o Estado forneceu, esse carrinho estava quebrado em Cacoal. Foi mandado para Ariquemes quebrado, emprestado para Rolim de Moura quebrado. O Rolim de Moura comprou um carrinho de anestesia da HB, que quando nós montamos ele estava quebrado. E nunca foi feita a manutenção desse carrinho. Então, nós ficamos sem carrinho de anestesia no centro cirúrgico 2 anos. E tem ofícios recebidos por todo mundo que nós estamos avisando desse carrinho de anestesia que não funciona. Eu tenho, e o Ministério Público tem cópia disso. Acho que é só vocês que não têm. Que eu passava para o Tenório, depois a gente passa para o Célio, e o Célio tem que passar para o secretário. Né? Então, todo mundo sabe que esses carrinhos não funcionavam. Recentemente, o município comprou 2 carrinhos de anestesia. Nos convidaram para receber esses carrinhos para averiguar se coincidia. Quando a gente foi, o Célio me pediu por escrito para eu ir lá. Eu chamei o anestesista e fomos averiguar esses carrinhos de anestesia. Tinha 2, nós abrimos uma caixa para averiguar. O carrinho de anestesia veio sem vaporizador. Comprar um carrinho de anestesia sem vaporizador é a mesma coisa que você comprar um carro sem um motor, que é onde você coloca o gás anestésico para anestesiar o paciente. Não tinha. Eu perguntei para a Simone disse que aquele carrinho de anestesia era para a UPA. Você lembra? E que esse carrinho não poderia ser levado para o hospital. O carrinho está lá no hospital. Outra coisa, eu fui olhar a documentação naquele relatório que eu entreguei para o Célio, eu tenho o número das notas fiscais, o termo de empenho, o recebimento, está tudo escrito. Aquele carrinho é para o hospital, não é para a UPA. Se foi comprado para a UPA, cometeu uma improbidade administrativa, porque UPA não existe carrinho de anestesia em UPA. Ou compraram para o hospital faltando, ou inventaram para mim que era da UPA para tirar o foco. Mas agora compraram depois de... Quando foi que eu dei aquele ofício para você? Uns 4 meses? Depois de 4 meses, compraram o vaporizador. Tá, não sei. Espera, deixa eu terminar. O carrinho, se compraram ou a empresa forneceu, eu não sei, mas o carrinho não tinha o vaporizador. Nós ficamos 4 meses sem esse carrinho. Agora tem um vaporizador. Como o próprio Célio falou, não tem sevoflurano. Então, para que é o carrinho de anestesia se não tem um anestésico? Outra coisa, estão falando de abrir o centro cirúrgico. O Célio acabou de falar que já mandou o documento para o Cremero. Mas foi dito agora que não tem sevoflurano e não tem caneta de bisturi para operar o paciente. Vocês acham que o Cremero vai abrir o centro cirúrgico? Vocês acham que vai abrir? Porque, de novo, está fazendo o que sempre foi feito. As coisas da última hora, sem planejamento e meia boca. Não vai abrir. E mais grave ainda, nós somos responsáveis por 7 municípios. Nós temos uma população de 180 mil habitantes que a gente presta assistência. Se você pegar os dados de 2016, nós fizemos 1.160 cesáreas. O ano passado, 1.270. Esse ano, vai passar de 1.300. Aumentou uma média aí de 8% a 10% ao ano. Mas se você pegar os municípios vizinhos, aumentou a média muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, assim... não vai abrir o centro cirúrgico. Com o que foi mandado, vai passar vergonha se o Cremero vier aqui.
Vai fechar de novo. Das especialidades, das listas que o Célio falou que vai pedir, naquele documento que eu entreguei aqui na Câmara, para o Aldo, naquele que eu entreguei para você, que eu entreguei para o Ministério Público, que eu entreguei para a Secretaria de Saúde, está a lista de tudo que precisa. É só olhar aquele papel. Tudo que está ali tem uma justificativa, porque foi pedido. Se alguém tiver dúvida de qualquer um daqueles itens, é só perguntar, que nós vamos falar por que nós pedimos. Do convênio que o Célio falou, do Hospital Regional de Cacoal, uma reunião lá com o prefeito, eu pedi para ele, quando o Tenório assumiu, eu pedi para o prefeito se eu podia fazer um documento, um acordo com o Regional de Cacoal. Lá eles operam até sexta-feira. Sábado e domingo eles não operam ninguém. E fica obsoleto, lá fica sem uso. Obsoleto não, fica sem uso o centro cirúrgico. Nós temos agora um anestesista que trabalha no Regional de Cacoal e nós tínhamos 2 cirurgiões que pediram demissão, que era o Fábio, urologista, pediu afastamento, mas vai pedir demissão agora, e o Tiago, que pediu demissão. E nós tínhamos alguns técnicos de enfermagem que trabalhavam lá e aqui. Então, qual era a nossa proposta? Nós internaríamos nossos pacientes na sexta-noite, os nossos cirurgiões, nosso anestesista usaria o ambiente lá, nós estávamos com uma lista de 150 pacientes, e esses nossos cirurgiões, eles operariam e dariam continuidade ao tratamento. Chegavam no domingo à noite, geralmente são 48 horas de internação, liberaria. Eu, o Tenório e a Márcia, Mona, lá na época, ela estava na secretaria, nós sentamos marquei a reunião, levei o projeto, se vocês quiserem eu tenho a cópia de como eu fiz o projeto, né, tudo com base legal, tudo certinho. Na hora que nós sentamos, o secretário de saúde falou, olha, eu vim aqui por causa que o Antônio pediu a você que isso aqui não vai resolver nada do nosso problema. Então, se o secretário de saúde falou para a pessoa que vai nos liberar, que não tem aquilo, para ele não tem importância, eles vão ouvir o médico? Não ouviu. Então, por aí já se foi. Né? Então, não sei o motivo nem que eu acabei indo lá. Sobre a Secretaria de Saúde, das funções, eu tenho as cópias reiteradamente que eu fiz à Secretaria de Saúde. Eu pedi o nome de cada funcionário da Secretaria de Saúde, qual é a função, segundo o organograma da Prefeitura, que desenvolve naquela secretaria, quem é portariado e por que eles respondem, para eu poder saber quem eu cobrar. Nunca foi respondido. Eu não sei quem é responsável na secretaria por nada. Foi feita uma reunião, isso está em ata, e está naquele documento que eu mandei aqui para o Aldo, se vocês lerem lá, naquela reunião que nós fizemos no sábado. A Secretaria de Saúde não responde nenhum documento que a gente faz, nenhum. O hospital, tudo que a gente orienta, que a gente pede informação, ou que a gente fornece informação, não é respondido para a gente, está em ata. É sabido disso. Né? Então, como é que a gente pode ter informação e agir se eu não sei a quem cobrar? No organograma que foi apresentado pela Secretaria de Saúde e que foi votado aqui na Câmara, fala das funções de cada um, fala da função da direção técnica, da direção clínica, e uma das funções que tem é essa, de falar o que está errado. O problema é que quando a gente senta com o prefeito, quando a gente senta com o secretário, que você fala que tal coisa não condiz ou está fora da normalidade, a gente já é tido como contra, não é dos nossos. É assim que eles se referem a gente. Eles não entendem que a direção técnica ela pode fechar um serviço do hospital, por si só, não precisa chamar cremero. Se a gente achar que o serviço de urgência do hospital, que é o centro cirúrgico, eu, diretor técnico, não tem condição, não precisa chamar a polícia, eu posso fechar. Aliás, se eu não fizer isso, eu estou prevaricando. É prevaricação minha, se eu não fizer isso. E quanto tempo nós estamos prevaricando naquele hospital? Vocês conhecem, alguns de vocês aqui conversam mais comigo. E eu sempre falei isso. É o único hospital que a gente briga para querer trabalhar e a administração não deixa. Não entendo isso. Eu vou pegar os dados mais exatos do ano passado. Das 1.270 cesáreas, crianças que nasceram em Rolim de Moura, 570 não eram do município nosso. 610 era nosso e 570 era fora. Quase a metade. Bem, nessa semana passada, quando o centro cirúrgico foi interditado, eu orientei, pedi que a doutora Daniela, como diretora técnica, fizesse um documento ao secretário de saúde para que ele comunicasse os municípios vizinhos dos quais a gente presta atendimento, que comunicasse a eles que o nosso centro cirúrgico está fechado. Porque são mais de 40% dos nascidos aqui não são nossos, são dos municípios vizinhos. O que o secretário respondeu? Não vou avisar, não avisei e nem vou avisar. E pode mandar as restantes para cá. Então, como é que o secretário de saúde não deu condição para a gente trabalhar,
fechou o centro cirúrgico e ele não toma nenhuma atitude de retaguarda, como foi feito com o raio-x. Eu já perguntei lá, o município deu alguma alternativa do raio-x? Eu tenho o nome dos pacientes que precisaram chegar em Porto Velho mal. Isso aqui vai tudo para o Ministério Público. Ele vai ter que responder depois no Ministério Público porque não fez não deu a retaguarda para a gente, não tem laboratório. Foi dito por ele que a culpa é do Cremero. O Conselho Regional lá do Corém já notificou o município por irregularidade. O Conselho de Farmácia notificou o município por irregularidade. A Angevisa notificou o município por irregularidade. O Cremero por irregularidade. Então, a culpa é de todos nós, não é nada do secretário, não é nada do município. Vamos lá no centro cirúrgico, vamos lá no hospital vocês, vão lá fazer uma vistoria detalhada para vocês verem se ali se tem condições de trabalho ali. Não tem. Alô? Não, acabou não. Sobre o fundo, há mais ou menos um ano e pouco atrás, quando ainda era diretor técnico, nós, por já ser uma determinação do Ministério Público, num TAC que tinha sido criado, firmado, na época do seu Tião Serrai ainda, no final do mandato dele, ele assinou um monte de TAC lá, um deles era que o município tinha que ter a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a CCIH. É a comissão mais importante no hospital, junto com a direção técnica, é a CCIH. Ela determina tudo, fluxo de paciente, fluxo de tudo, a CCIH. E era uma pendência que já estava tendo. Quando o Tenório assumiu, ele me pediu que eu regularizasse isso. Conversei na época com a doutora Daniela, que já tinha sido nomeada chefe do serviço de pediatria para organizar. A convidei, ela prontamente aceitou, também assumiu a CCIH. A CCIH cuida de um muito importante, que são os convênios. Naquela época, nós tínhamos sugerido, eu fui em Porto Velho, no hospital de base, peguei o contrato que eles fizeram lá com aquelas faculdades de medicina, de enfermagem, de odonto, que frequentam o hospital, peguei o contrato deles, valores tudinho, e nós trouxemos para cá para a gente implantar aqui. Nós temos várias faculdades, mas nós temos uma que usa muito o nosso serviço. O que tem dado em contrapartida, por mais que vão falar um monte de coisa, é pouco. Um serviço particular que ganha muito dinheiro nas costas do serviço público e não dá contrapartida nenhuma, é pouco. Nós fizemos uma reunião na época, não apareceu nenhum diretor de nenhuma faculdade. Nós ameaçamos suspender o convênio. Na reunião seguinte, apareceram todos. Porque aqui é o único lugar que eles vão ter paciente para praticar. Se vocês forem em Alta Floresta hoje, em Novo Horizonte, não tem paciente internado, não tem fluxo de paciente. Nós fizemos, na época, um esboço de um convênio que nós íamos apresentar. Aí depois teve umas interferências, acabou que a gente parou e agora parece que foi votado aqui na Câmara, não sei se foi trazido, eu sei que foi feito um outro projeto. A gente poderia usar essa faculdade, nós fizemos uma conta por cima, né, Daniela? Daria para a gente arrecadar por mês de 7 a 10 mil reais naquele hospital. De 7 a 10 mil reais, só no hospital. Se a gente usar mais o serviço, porque a gente ia cobrar por aluno, por hora, por período, daria para subir isso aí muito mais. Legalmente eu já vi, é possível criar um fundo para o hospital, sim. E esse fundo, essa faculdade poderia depositar o dinheiro nesse fundo. O empresário que quer doar o dinheiro, ele pode doar no fundo. Qualquer um de nós que você quer pegar tanto por cento do seu salário, doar, não, teria que ser criado, mas existe base legal para isso. Criaríamos esse fundo. E quem vai controlar esse fundo? A Câmara de Vereadores, o Conselho Municipal de Saúde, o Ministério Público. Vai comprar esse aparelho. Vamos lá verificar nós todos, se isso aqui não está sendo superfaturado, se está sendo dentro da legalidade. Com 7 a 10 mil por mês, não estaria faltando isso. De jeito nenhum. Outra coisa, nós vamos perder nosso teto do hospital. A nossa produção está caindo. Nós não fazemos cirurgia há anos. Se os municípios vizinhos começarem a cobrar o que nós deveríamos fazer por ele, acabou de vez. Porque nós não estamos prestando serviço de cirurgia para os vizinhos, serviço de neuro, de pediatria. Nós estamos fazendo isso? De raio-x. Nós estamos fazendo isso pelos vizinhos? Não. Mas o dinheiro para isso está caindo na nossa conta. O município está recebendo, não está cumprindo. A única coisa que nós temos feito pelos municípios é a obstetrícia. Que outra coisa, que na última CIR, quando os municípios falaram que o Rolim não fazia nada pela obstetrícia, o secretário não teve a capacidade de falar esses dados que nós produzimos. Como é que nós não fazemos nada? As pacientes do município vizinho que nós encaminhamos para Porto Velho são de alto risco, que Cacoal encaminha,
de Paraná encaminha, não tem serviço de alto risco. Nós somos a terceira produção no estado de Rondônia. Só nasceu mais criança aqui, Porto Velho e de Paraná. Nós produzimos muito mais que Cacoal. E Cacoal tem a FACIMED lá dentro, as residências do estado de pediatria lá dentro, serviço de anestesiologia lá dentro, pediatria. Tem 2 pediatras que passam visita lá ainda, fora os residentes. Quem aqui? Eu passo visita, eu sou anestesista um dia, é pediatra quando não tem. É isso que nós fazemos. Então, como é que pode um serviço desse ser tratado dessa forma? Outra coisa, sempre a gente se reúne, é bom que a Simone está aqui também, que ela já participou de algumas reuniões, e sempre é assim, o município não tem dinheiro e tem que cortar pessoal. Tem que cortar pessoal. Várias vezes a gente já deu a escala. Eu já falei várias vezes isso para a Simone, para o prefeito. Falei, você tira, por escrito. Para o Jorge Tenório, inclusive. Falei, olha, onde é que você acha que tem que cortar? Tira, com a sua mão. O serviço é a lei. O que não foi isso, nós estamos descumprindo a lei. Para ter um serviço de obstetrícia, nós temos que ter uma escala fechada de gente. Não adianta. Se você pegar os últimos... Vamos pegar os últimos 4 meses que eu fiz um levantamento. Quantas crianças que nasceram naquele hospital de madrugada sem condição? Quantas crianças nós ficamos lá a noite inteira esperando a rima vir de Porto Velho com sofrimento respiratório, porque ele não tem um CPAP para colocar essa criança? Isso já foi pedido, tá? Isso já foi pedido. Então, não vem ninguém falar que não sabia dessa lista. Todo mundo sabe dessa lista. Então, assim, nós temos 2 opções. Ou entramos, ou não sei, ou cobramos com mais veemência o gestor, o secretário, e ele ter certeza que ele pode ser punido por isso, por essa falta de estrutura que nós temos lá, ou vai continuar igual. Há uns 20 dias atrás, sentamos numa reunião lá, essa reunião que nós fazemos todos os sábados, o vereador Aldo chegou lá e o prefeito chegou também. O vereador Aldo falou bem assim, será que dessa reunião vai ser mais uma delas? Porque a gente senta, conversa, não resolve nada. Naquela reunião, a doutora Daniela questionou da FASP, a mesma coisa com o prefeito. Tá? Porque eu tenho na rede social, tem aí a gravação, lá na faculdade, o prefeito, a dona Carla, o Célio, acho que não estava junto, falando que tinha sido feito esse convênio não está sendo praticado. E foi questionado isso. A doutora Daniela ainda falou para ele, se o senhor me der liberdade para eu resolver isso, eu resolvo, mas o senhor tem que me dar a sua palavra. Ele levantou, pegou na mão dela e deu minha palavra. Quantas vezes nós já solicitamos documentação para a Secretaria de Saúde para ver que ponto que está esse convênio? Várias. Foi respondido alguma vez? Não foi respondido. Então, não sei qual é o interesse, ou quer que o serviço acabe de uma vez, para o Estado ver se assumir, não vai assumir. O Estado não vai assumir porque Rolim de Moura é desacreditado. Não adianta vocês levam lá para um deputado, leva para o vereador, para um senador, mas chega lá na hora, na prática, não vai para frente, porque Rolim é desacreditado pela falta de compromisso. O Sérgio vai me falar se eu estou errado. Teve uma reunião há uns anos atrás, um ano e meio atrás, que o Marroquini estava aqui. Fizeram a reunião, e na reunião estava sendo discutido que nós, médicos, não estávamos querendo trabalhar no hospital. Eu estava nessa reunião, acho que foi em junho, né, do ano passado. Eu não sei se você estava, mas nessa reunião, aí um assessor do próprio pessoal do Estado mandou uma mensagem para mim, Antônio, nós estamos numa reunião, está sendo dito que você não quer trabalhar, e só que não tem nenhum representante dos médicos aqui junto. E eu falei, onde é que é a reunião? No hospital. Eu cheguei lá no hospital como se não soubesse de nada. Entrei, o Marroquini pediu para eu sentar. Quando eu falei, ele me questionou, doutor, mas vocês não estão operando? Eu falei, você operaria sem anestesia, sem anestesista e sem droga? Aí ele virou para o Tenório ficou com a cabeça baixa. Falei, tem isso, Tenório? Eu cobrei o Célio ainda, porque o Célio estava junto, também não falou nada na hora para o secretário. Ninguém comentou. Quem comentou foi eu. Se eu não estou lá na reunião, nós íamos passar por mentirosos. E preguiçoso. Num hospital que é a terceira produção do estado de Rondônia. Então é o seguinte, o que vai acontecer no próximo ano? Nós vamos perder nosso teto. O dinheiro que já está curto vai vir mais ainda, menos ainda, vai vir menos ainda. E nossos problemas, nossas dificuldades, vão dobrar. Essa é a verdade. Bem da verdade, eu testemunhei só aqui uma parte, e a gente vê que, quando se trata de Estado, Rolim de Moura, município,
Eles vêm, fazem um apanhado, pedem algumas informações do município. O município, no passado, se é que vão fazer hoje, é outra situação, mas não passa. Ficam medindo força para lá e para cá. E a gente sabe que o Estado já falou que é difícil fazer alguma coisa em Rolim de Moura, porque Rolim de Moura não quer que seja ajuda. A gente ouve depois por lado do município, que o Estado manda um equipamento que tem uma deficiência ou outra, mas também a gente não vê a efetividade. Tem esse problema, vamos resolver esse problema. A gente não vê isso na secretaria. Talvez algumas pessoas que estão aqui não teriam que ouvi-las, mas é o que a gente vê durante esse período que nós estamos no Legislativo, que nós estamos cansados. E o que o senhor falou aí é o que eu percebo também, que o município não vê e não quer fazer saúde pública. Porque os embates e as coisas que tem é sempre na dificuldade para tentar, de certa forma, não realizar as coisas. Doutor, o senhor pontuou. Gostaria que o senhor falasse para nós se tem solução a curto, médio ou longo prazo e qual é a solução, o que deve ser feito. O senhor é muito experiente na área da saúde, não só como diretor, como médico, como tudo, e eu tenho certeza que o senhor sabe o que realmente, qual é o dever de casa que nós temos que fazer aqui, para que a gente possa cobrar do secretário. O que tem que ser feito dentro do executivo para que solucione todos esses problemas? Eu acho que o primeiro tinha que redefinir essa porcentagem que vai para a saúde. Se 28% não é suficiente, não tem o que fazer. Ou aumenta isso, ou vai continuar não tendo. Na época do seu Tião, chegou a ser utilizado, salvo a memória, 35%. 37%? 37%. Nós tivemos uma reunião, eu, o Diniz e o seu Tião, que nós quase saímos na porrada os três. Porque o seu Diniz tinha aumentado, o seu Tião dizia que tinha que abaixar, me chamaram para a reunião, eu falei que se abaixasse a gente deixaria de fazer o serviço. E foi mantido os 37%. Por mais problema que nós tínhamos, a gente conseguia resolver as coisas. Tanto é que a maioria dos especialistas que foram contratados foi naquela época. Eu não sei hoje se a gente conseguiria voltar a produzir o que nós produzimos antes, porque o pessoal já foi embora. Agora, a primeira coisa, tem que aumentar essa porcentagem. Quanto que seria o porcento hoje que daria para tocar a saúde? Eu não sei. Aí, realmente, eu não sei. Se vai entrar em probidade, se vai entrar em... Não sei como é que faria isso, mas tem que aumentar. Outro, tem que ter planejamento. O que nós vamos continuar fazendo? Da obstetrícia, nós já sabemos que a gente gasta. Então, vamos fazer um planejamento para 6 meses, 1 ano? Agora, tem que ter a contrapartida. E redefinir qual é a nossa função do Rolim de Moura. Nós não podemos deixar mais de ser polo, nem que o município queira, não pode deixar mais de ser polo. O que vai acontecer daqui para frente vai ser a cobrança maior das nossas obrigações que nós estamos cumprindo. Então, assim, ou aumenta o repasse, ou não vai ter solução. Outra coisa, do que precisa no hospital para funcionar, isso é a coisa mais fácil que tem. Tem resoluções para tudo. Eu nunca vou pedir isso aqui para o senhor se não tem uma resolução que diz que eu tenho que ter. E nós já precisamos de tudo no hospital. Quando o Célio fala do sevoflurano, que não tem, nós tivemos uma gestante convulsionando, que veio de Nova Brasilândia, que chegaram aqui, deixaram para a gente, que nós tivemos que ficar medicando ela durante mais de Nós tivemos que ficar dando assistência para essa gestante por mais de 2 horas, até parar a convulsão dela para poder operar. Que ela deveria ter sido operada na hora, com esse anestésico. Aí vai anestesia geral, anestesia tira a criança. Não morreu porque, se Deus é brasileiro, ele é rolimorense, porque foi milagre não ter morrido a criança. A mãe, tudo bem, a criança. Então, assim, quando eu falo que tem que ter o cardiotoco, é para a gente acompanhar o serviço de parto. Dá para planejar o que nós vamos precisar? Está na lista. Agora, teve um pregão ontem de compra de medicamento? Teve sexta? Tem alguma coisa sexta-feira que ia ter sexta-feira? Não era dia 7, parece. Tinha alguma coisa dia 6 ou 7? Mas tem um pregão aí que vai ter, então se não teve, vai ter, de compra de medicamento. Eu não sei quem fez a lista. Tem anestésico para cirurgia geral nesse pregão, que só usa nos Estados Unidos, nós não usamos ainda. Nosso carrinho de anestesia não está apto para receber esse anestésico.
Quem fez essa lista? Já foi comprado uma época, foi colocado em compra uma época, um ecocardiograma transesofágico. Em Porto Velho tem 1 ou 2 pessoas que fazem. Foi uma vez comprado 7 calandras, que é para passar roupa para o hospital. Precisa 7 calandras para o hospital? Quem faz essa lista? Eu nunca fiz. A doutora nunca fez a lista, né? Aquela lavanderia que está lá no almoxarifado, que até hoje não conseguiu instalar, não tem rede de energia. Então, assim, vem umas emendas que tem o dinheiro. Vamos aproveitar o dinheiro. Mas aproveita de que forma? O que é preciso, realmente, efetivamente, para a gente poder trabalhar, não tem. O doutor Fábio, urologista, quando ele estava fazendo os procedimentos ali no hospital, ele dava assistência para nós em tudo da parte de urologia, tudo. Cirurgia, tudo. A gente queria usá-lo, inclusive, para fazer as cirurgias urológicas aqui, que ele fazia. E ele, como não tinha, ele fazia alguns procedimentos. Um deles era desobstruir a uretra de quem tem a próstata grande, hiperplasia da próstata. Ele usava, às vezes, 8, 10 sondas para desobstruir. Cada vez que num paciente ele gastava ali, sei lá, uns 200, 300 reais. O kit, que custava R$ 1.500, você usa durante 10 anos. E a gente não conseguia comprar um kit que custava R$ 2.000 e gastava por paciente R$ 200 reais. O trocker que você usa para quando a pessoa não consegue urinar e você não consegue passar a sonda, você tem que fazer uma cistostomia, você tem que fazer uma cistostomia, né? Usa um trocker, que é um ferrinho que você passa na bexiga, que você compra por R$3.000, você compra. Ele fazia aberto, tinha que abrir a barriga da pessoa que tem complicação. Então, assim, gasta dinheiro com coisas que não precisa e o que é essencial não precisa. Só tem uma solução, que eu já falei antes. Eu acho que deveria, a Comissão de Saúde da Câmara, com os vereadores, chamar o Ministério Público junto e vão fazer um cronograma. Esse cronograma que o Lauro está cobrando, o senhor cobrou, desculpa. Que prazos? Vamos criar esses prazos. Se tiver esses prazos, com uma cobrança, de repente, do Ministério, aí vai ser cumprido. Enquanto for só nós solicitando, principalmente nós médicos, então aí é que não vai mesmo, não adianta. Bom dia a todos. Posso concluir uma coisa? Pode. Só concluir. A porta do centro